Acho que mais importante do que qualquer outra coisa foi a postura do time num jogo e no outro jogo. E acho que os dois jogos estão interligados. O que aconteceu na quarta passada impactou no comportamento do time no jogo subsequente no Maracanã, né? Outra postura, o time marcando forte, recuperando a bola no campo de ataque seguidas vezes, iniciando novos ataques, voltou a fazer um gol cedo, como tinha feito contra o Grêmio, e conseguiu uma vitória bem expressiva, né? Uma goleada, né? Infelizmente, né, para quem gosta de futebol, com um público de menos de 29 mil pagantes, 31 mil e poucos presentes, que é um público ridículo para um jogo do Flamengo, porque a diretoria atual ela prefere uma cadeira vazia do que um pobre, né? Não é a única, tem mais clubes aí no Brasil que também são assim. E essa do Flamengo, claramente. Eu quero um pobre pagando o ingresso mais barato, né? Preço médio de R$80, 79 uns quebrados, R$80 o preço médio do ingresso. Até estava vendo aqui, ó, ontem o público foi de 31.445 pagantes, 28.931, aliás, perdão, 31.445 presentes, 28.931 pagantes, público, o ingresso, preço médio de quase R$80, 79 quebrados. Fluminense 1, Santos 0, domingo, 46.172 presentes, né? Uma diferença de cerca de 15 mil pessoas a mais, 43.291 pagantes, o que também dá mais ou menos isso aí de diferença. Público, o ingresso médio de aproximadamente R$47. O Fluminense praticou o preço médio bem inferior ao do Flamengo, levou uma torcida muito mais expressiva no domingo, e ontem o Flamengo teve um público bem menor. Ah, mas é domingo, quarta-feira, não sei o quê. O Flamengo tem mais torcida que o Fluminense, o Flamengo teve vitória sobre o Grêmio fora de casa. Domingo tinha o Neymar, que sempre é uma atração também e tal, né? Muita gente que quer ver um dia em campo, mas está muito claro que o que pesa é o valor do ingresso. E ontem o público pequeno é constrangedor para o clube, para a imagem do clube, mas o elitizador, digamos assim, ele quer elitizar o futebol, ele está preocupado com o resto, que se dane o resto. Que se dane o resto. Setores fechados, um negócio melancólico. Olha aí o público aí, Mauro. Esse é o público presente. Pagante não chegou nem a 30 mil. E eu estava aqui vendo os colegas que estavam ontem no Maracanã, dizendo que assim, o placar aparece rapidinho, sabe, o alto-falante quase que cochicha o público para que toma vaia. E ontem teve faixa de protesto contra o preço de ingresso, gritos contra o preço do ingresso caro e xingamentos contra o presidente. O BAP conseguiu ser xingado mais rápido do que o Landim. Parabéns, BAP. Você conseguiu. Depois de uma vitória sobre o Grêmio, por conta do preço dos ingressos. Passa da hora de começar a analisar isso. Essa renda aí seria igual ou maior se o ingresso fosse ao preço médio de R$40, com 60 mil pessoas no Maracanã pagando ingresso. E o Flamengo Juventude do ano passado, na reta final do campeonato, o Flamengo sem chance de ser campeão, teve um público de 60 mil. Agora, o cara não tem o dinheiro para pagar, meu amigo. Não tem o dinheiro. Agora você pensa, eu tenho milhares de lugares vazios. Baixa o preço, faz uma promoção, dá uma oportunidade para o cara que é excluído dos estádios e que é apaixonado pelo clube de ver um jogo. Ele não vai poder ir nos grandes jogos? Não vai, porque aí esse ingresso vai ser mais caro, a demanda, a gente entende isso. Mas nesses jogos de menor apelo, é a oportunidade de você trazer um público que está excluído. Esse cara vai levar o filho, vai ter a experiência de ir ao Maracanã, de ver o time em campo, o garoto vai ser apaixonado pelo clube. E quando tiver um outro jogo desse com ingresso mais acessível, ele vai... Gente, o mundo inteiro é assim. Se você for comprar um ingresso da NBA, se você pegar os preços, pode procurar na internet, você encontra. Pega lá um time da NBA, tem a tabela. Quando o jogo é contra um time top, o ingresso é mais caro. Quando é contra um time lá da parte de baixo da tabela, o ingresso é mais barato. Por quê? É a lei da oferta e da procura. Os jogos contra equipes mais fortes, com mais atrações, com grandes jogadores, eles têm mais apelo. Contra os times que são mais fracos, tem menos apelo. O cara flutua o preço do ingresso de acordo com a demanda. É uma coisa tão básica na economia, né? Então, assim, mas o pessoal do Flamengo não quer saber disso. Ele quer forçar o cara a pagar mais caro. Ele não tem o dinheiro. Ele não vai pagar. Não vai pagar. Tá? E não adianta comparar com São Paulo ou com outras praças, tem que pensar dentro do poder aquisitivo do seu torcedor da cidade onde você joga. Ponto. Isso é básico e é vergonhoso o que faz essa diretoria do Flamengo com relação a isso. Repito, o BAP conseguiu ontem ser xingado pela torcida, né? Aquela história de vai trabalhar no Cruzeiro agora, que está na moda, né? Mais rápido que o Landim. O Landim foi xingado por outras razões diversas, mas não foi xingado assim tão rapidamente. Por quê? Porque o torcedor está percebendo que está errado. O torcedor que pagou o ingresso, ele não gosta de ver o estádio com aquele público. Ele fica incomodado, ele quer ver a casa cheia. Ele percebe que ele conhece o amigo que deixou de vamos no jogo? Ah, cara, não dá, muito caro. Para mim não dá, não. Quem não conhece alguém assim? Com certeza. Com certeza. Ou outro que não pôde levar o filho, não pôde ir com a mulher, a namorada, o irmão, o pai, porque, consigo comprar o meu ingresso. Para mais um, eu não consigo pagar.
Agora, essas pessoas parecem que não entendem qual é a realidade do torcedor, que é diferente da realidade de uma pessoa que tem uma condição financeira privilegiada e pode comprar o ingresso que for. É lamentável isso, é vergonhoso, acho que está na hora de rever um início de gestão ainda, um desgaste muito grande para a própria gestão. E quando se fala em estádio, se é para ter estádio do Flamengo no futuro assim, então faz para 30 mil pessoas, amigo. Né? Faz, para 30 mil. Domingo nós vimos o Grêmio, está em uma fase, mas um jogo contra o Flamengo sempre tem apelo para o torcedor gremista. Por que foi pouca gente também no estádio do Grêmio? O ingresso mais barato para o não associado do Grêmio custava R$80. E aí fica difícil, o cara não vai ao jogo. E outra coisa, um jogo como o de ontem, você atrai um não sócio que vai pagar o ingresso que ele pode pagar e você faz uma campanha para o cara se associar, sabe, anunciando o placar. Você que não é sócio torcedor, verifica, tem novos planos do Flamengo e tal. De repente o cara faz uma continha, ele consegue pagar, consegue colaborar e ele passa a ser mais assíduo no estádio, sabe? Gostou da experiência, levou o filho, pô, pai, adorei e tal. O cara fala, cara, eu vou cortar algumas despesas aqui, vou trazer meu filho mais no Maracanã, vou trazer para ver o time, o garoto fica feliz, sabe? A pessoa, ela vai se adequando. É necessário entender isso, gente. Mas esses caras não entendem disso. Eles acham que porque eles podem chegar lá e comprar o que eles querem, porque tem uma boa condição financeira. Lógico, o que eles querem que eu falo, você pode almoçar num bom restaurante, você pode comprar uma roupa que você passa ali, vê na vitrine, você compra um sapato, você pode, gostei daquele relógio, vai lá e compra. O ingresso do jogo, não quero saber quanto é, eu posso pagar. É legal que algumas pessoas têm, mas essa é a condição de uma minoria. Então você vê que é muito claro. E ontem foi um 6-0, seria muito mais legal o estádio cheio, sabe? Eu nem quero falar muito do jogo, para mim o assunto mais importante ontem foi esse. Uma vergonha. Realmente a situação do ingresso, ela chama muito atenção. Até os gritos que o Mauro disse era baixa o preço, era o grito, né, da torcida do Flamengo. Tinha faixa também, né? Tem que ser muito questionado realmente, porque muita gente vai dizer, mas era um jogo contra um adversário de pouca expressão. Eu lembro de um jogo que eu fui recentemente no Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense, que tem menos expressão que o Juventude, era pelo Brasileiro, e estava lotado, 64 mil pessoas. Então, não cabe esse argumento, era pelo jogo. Eu até entendo, se tivessem lotados os jogos, coisa que não estão, eu até entenderia se falasse a diretoria, não, futebol virou negócio, não dá pra gente ter um time tão caro, se não ganhar dinheiro. Mas eu concordo com o Mauro, se é pra você, eu vou dizer minha opinião e eu sei que vai gerar polêmica. Se fossem pra ter 64 mil pessoas com ingresso mais caro, eu não seria a favor, mas eu entenderia a diretoria. Porque futebol virou negócio, eu tô aqui na Europa. Aqui na Europa é pior ainda. Tinha ingresso aí, o ingresso que eu ganhei até do Roberto Carlos, que eu sou muito grato, que me deu um baita ingresso para assistir ao jogo aqui no Bernabéu. O ingresso custava 300 euros. 300 euros. Agora, tá lotado. O Real Madrid vai usar a justificativa, eu quero dinheiro, eu tenho que pagar o Mbappé, eu tenho que pagar o Vinícius Júnior, eu tenho que pagar o Bellingham. Agora, você ter estádio vazio, que eu concordo com o Mauro, se você tiver o ingresso mais barato e lotar, vai dar uma renda de mais de 2,5 milhões de reais. Então aí não cabe justificativa. Se fosse para comparar Maracanã lotado com preço caro e Maracanã lotado com preço barato, ele podia tentar usar algum argumento, que o futebol virou negócio, que o elenco do Flamengo é caro, mas não, é vazio, é um estádio vazio, é constrangedor. Você vê o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com 30 mil pessoas no Maracanã. Agora, você quer falar alguma coisa, Mauro? Não, aqui, olha aqui, eu recuperei aqui o que eu postei no Twitter no ano passado, 26 de outubro. Flamengo e Juventude, mesmo adversário. Em outubro o Flamengo já estava sem chance no campeonato, estava mais preocupado com a Copa do Brasil, né? 56.840 pagantes. 60.286 torcedores presentes. Renda, 3.056.412,50. Maior do que a de ontem. Preço médio do ingresso, R$53. Ontem o preço médio foi de 80 praticamente. Como eu falei, se fosse o preço médio de 40, a metade, você com um público desse teria uma renda igual ou maior. E aí, o cara vai ao Maracanã, vai ao estádio, ele vai estacionar o carro, se ele tiver de carro, ele paga lá o estacionamento, o cara come lá um sanduíche, ele toma lá uma cerveja ou refrigerante, ele compra um produto lá que tem aquelas
coisinhas lá que vende camisa e tal, né? O cara consome ainda tem esse outro ganho, eles chamam hoje de match day, né? Que é uma expressão lá dos ingleses lá, o dia do jogo. É o faturamento do match day. O faturamento do match day não é só a bilheteria. E outra coisa, olhem a bilheteria do Flamengo lá, aliás, o balanço do Flamengo, a principal fonte de receita não é a renda do jogo. E a renda não foi renda máxima. Uma das maiores, os argumentos mais fortes que tem os elitistas do futebol, isso é muito comum na Premier League, é o argumento do capitalismo. O cara fala assim, pega o estádio do Chelsea, qualquer jogo, Chelsea, tá lá, sold out, estádio não tem ingresso, estádio lotado, 41 mil e poucos lugares, todo jogo é vendido. Para citar um exemplo, tá? Ou do Arsenal, ou de outro clube qualquer. O cara vai dizer, cara, eu vendo todos os ingressos, todo jogo. Eu tenho renda máxima, mesmo com esse ingresso caro. Pô, mas você afastou parte dos seus torcedores. Aí é uma outra discussão, mas eu preciso do dinheiro. Realmente, a bilheteria faz uma diferença muito grande, que o ingresso é caríssimo e lota sempre. No caso do Flamengo, do futebol brasileiro, não lota. Quando o preço fica salgado, o torcedor não vai. Agora, quando o preço está ao alcance e o torcedor está motivado, ele vai. Toda a torcida vai ser assim. E o que está acontecendo? Eles colocam um preço que é para brecar o cara. Vou repetir. Claramente preferem uma cadeira vazia do que um pobre, do que um cara que só pode pagar um ingresso mais barato. Eles querem o quê? Uma classe média alta, sei lá, no Maracanã. É isso. Só que não vivem na Dinamarca, na Suécia, sabe, na Noruega. Não. O brasileiro não tem essa renda média. A renda per capita aqui não é do país como esses. É outra realidade, cara. Então não pode ser isso. É absurdo isso. A torcida protesta com propriedade. Então foi a nota negativa num dia e o torcedor do Flamengo ficou feliz e orgulhoso. Você vê, há poucos meses, outubro do ano passado, o mesmo Juventude, e o detalhe, o Flamengo já estava pensando em Copa do Brasil, o brasileiro estava praticamente impossível a essa altura, ao contrário agora, que ele entrou na rodada líder e jogou para continuar na liderança e permaneceu na ponta da tabela à frente do Palmeiras no saldo de gols e número de gols marcados, que são os critérios de desempate pela ordem, né? Então, é inexplicável, cara. Não é possível que nesse momento que a gente está falando aqui, outras pessoas já falaram, estão falando, não parem e falem, não, estamos errados. Nós estamos errados. Vamos consertar isso? Vamos rever? Não é possível. Não, é possível. Pior que é possível. Né? É uma situação bizarra, a torcida do Flamengo protestando e o BAP, né? Ele tá chamando uma pressão que ele não precisaria estar sofrendo. Porque o Flamengo tá apresentando resultados na gestão do BAP que foram criados lá atrás. Eu era muito crítico do Marcos Braz, do Landim, critiquei muitas coisas, mas eles que deram a chance ali pro Felipe Luiz. Demoraram para tirar o Tite, erraram em contratações de treinadores, mas eles que formaram esse elenco e contrataram o Felipe Luiz. Só que o BAP tá tendo resultado, Felipe Luiz está tendo comando no futebol, não estão interferindo tanto na gestão do futebol do Felipe Luiz, e eles já estão tendo resultado, era para não estar tendo pressão nenhuma. E tá comprando aí uma pressão que não precisaria com o público.